Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 21. Eu falei com Deus hoje, e eu acho que até o final do ano talvez a gente leia todos os reis e todas as histórias possíveis a respeito dos reis de Israel, mais ou menos. Deus sempre tem uma nova mensagem, uma nova palavra, e trabalho aqui não falta na vida dessa galera, para Deus. Olha, o que Deus trabalhou na época dos reis não foi fácil, né, pessoal? Deus foi muito paciente, Deus batalhou muito para moldar o caráter de alguns deles. Alguns deram certo, outros não, e aí a gente aprende com a história para escrever a nossa história do jeito certo, amém? Amém. A palavra está em 1 Reis, capítulo 21. Hoje nós vamos falar sobre a história do rei Acabe. Semana passada nós falamos sobre o filho dele, né? Nós falamos sobre Jorão. Hoje nós vamos falar sobre o pai, o tal do Acabe, aquele que deu bastante trabalho para Deus. E a gente vai aprender muito sobre essa palavra, eu creio. Você que abriu a sua Bíblia, coloca no seu coração. Vamos orar e pedir que Deus ele fale conosco através da mensagem de hoje, amém? Nós entregamos a Ti a nossa vida e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Se faça presente, meu Pai, neste momento da Tua palavra, enchendo as nossas vidas, meu Deus, com o alimento que vem de Ti. Que o Senhor, meu Pai, abençoe este momento, use a minha vida e que através da palavra que será ministrada aqui hoje, nós possamos aprender e compreender qual é a Tua vontade, porque somente ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti, para que o Senhor fale conosco. Nós queremos silenciar tudo ao nosso redor, deixar, meu Deus, todos os problemas, as preocupações, as aflições do nosso coração diante do Teu altar, para estarmos com o coração limpo e aberto para ouvir a Tua vontade e sair daqui, meu Deus, cheios da direção do Senhor para levar a nossa vida lá fora, meu Pai. Consagra o momento da Tua palavra, é o que nós Te pedimos, e que nós, meu Deus, venhamos a entender e compreender a Tua vontade. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, essa palavra aqui é uma palavra que talvez vocês já tenham ouvido, alguns talvez não, mas ela é uma palavra que desenha muito bem o contexto de vida do rei Acabe. Essa é uma situação que aconteceu, né, uma determinada situação que nós vamos ler, mas isso é um resumo da vida dele em todos os outros momentos. Muitas outras situações, né, acontecem durante o reinado de Acabe, e a gente vai ver como a postura dele, como as coisas elas acontecem, e isso não é muito diferente, né, nas outras histórias, nos outros momentos. Então a gente vê que Deus, de muitas formas, né, tenta tratar ali os problemas e as fragilidades do caráter de Acabe. Essa palavra diz assim, ó, o título dela é A Videira de Nabote. No versículo 1 diz assim: naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo e ficava ao lado do palácio do rei Acabe, que era rei de Samaria. E certo dia, Acabe disse a Nabote: como a sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta, e em troca darei a você uma videira muito melhor e maior. Ou, se preferir, posso pagar o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi dos meus antepassados. Então, Acabe foi para sua casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. E o rei então foi deitar-se e virou o rosto e não quis comer. E então Jezabel perguntou: qual é o seu problema? Por que estás aborrecido e nem quer comer? Então Acabe lhe respondeu: eu pedi a Nabote que me vendesse a sua videira, ou que trocasse por uma outra, mas ele não quis. Afinal, você é rei de Israel ou não é? Perguntou Jezabel. Aquelas, né? Barraqueira. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levante-se, coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira
videira de Nabote. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, o resumo da história é que Acabe, ele era rei de Israel e o seu palácio, né, a sua casa oficial era em Samaria, a capital ali, né, do país. Mas ele tinha ali como se fosse um segundo palácio, né, como uma casa de campo, uma outra propriedade que não estava em Samaria, estava nessa cidade, né, de Jezreel. É um pouquinho difícil, mas é isso. E ali, aquela casa, ela tinha uma divisão, e nessa divisão, quem era o vizinho ali do palácio do rei? Aquele homem que se chamava Nabote. E aconteceu que existia uma videira que pertencia a Nabote, mas que estava ali no meio do território, muito próximo, né, do território do rei, e ele decidiu por bem que ele queria fazer uma outra coisa no lugar daquela videira. E aí ele queria negociar com o proprietário da videira aquele espaço, né, que ele cedesse ali aquela terra para que ele pudesse fazer uma horta ou o que ele quisesse, né, como assim diz a palavra. Mas acontece que quando ele foi negociar, tentar falar com o Nabote, a resposta dele foi o quê? Não. Mas a palavra dele foi assim, que o Senhor me livre de negociar aquilo que eu recebi por herança. Porque aqui nós estamos no Velho Testamento e nesse contexto, Deus deixou ordens explícitas de como as divisões de terra deveriam funcionar, de como as heranças deveriam funcionar, e uma dessas leis lá em Números dizia que aquilo que era herdado não poderia ser negociado. Então ele tinha conhecimento da lei, fazia parte do povo de Israel, ou seja, do povo de Deus, e sendo obediente à voz de Deus através da lei, ele não estava disposto a negociar a sua herança. E esse é o direito que ele tinha, certo? Ele recebeu uma proposta e diante da proposta ele disse não. Aí o rei foi para casa, aborrecido e indignado. E aí ele não quis nem comer de tão bravo que ele estava. Porque Acabe, ele era uma criança de 5 anos no corpo de um rei, não é possível. Vocês vão ler a história e vocês vão concordar comigo. E aí ele chega em casa indignado, aborrecido com aquela situação, decide não comer e vira o rosto. E ali a sua digníssima esposa, Jezabel, vulgo Satanás, porque o próprio diabo encarnado é aquela mulher. E aí a gente vai ler como ela era usada pelo diabo. Mas além de ser usada pelo diabo, a gente vê nessa história como Acabe não sabe se portar como rei. Ele tinha muitas coisas ali, né? Muitos defeitos que afastavam ele completamente da postura que um rei deveria ter. Porque um rei, para ser rei, ele não precisa só ter o título. O rei, para ser rei, ele precisava ter o quê? A
estabeleceu o reinado dos reis de Israel para que a bênção dele e para que a direção dele governasse o povo. E acontece que, além de não fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que era governar segundo a vontade de Deus aquele povo, além de tudo, a carne ainda era omisso. E pela sua omissão, o diabo entrava através de Isabel, fazendo tudo aquilo que não era a vontade de Deus, porque ele não fazia nada a respeito. Porque tudo que Isabel ditava sobre o reino de Acabe era o quê? Era a lei. A vontade dela sempre prevalecia, porque ele era omisso e ela, por sua vez, era ousada para fazer aquilo que era mal. E aí meio que era um casal que junta a fome com a vontade de comer, sabe? Ela queria mandar, ele não queria por sua vez, então dominava quem queria controlar. Alguém precisava assumir aquele reinado. E nesse caso, infelizmente, era Jezabel. Quem tomava conta de tudo, quem respondia por tudo, quem tomava as decisões que quem deveria tomar era Acabe. E hoje foi engraçado que aconteceu uma situação. Eu cheguei na igreja, o menino chegou e sentou aqui, e aí ele estava de máscara. Aí eu falei assim: oi primo, você tá bem? Aí ele falou: mais ou menos, né? Eu falei: ixi, ficou doente também? Porque na terça-feira, quem estava doente era só a esposa dele, a Bianca. E na hora que eu comentei aquilo, rapidamente Deus me mostrou que o relacionamento é isso. Ele não estava doente na terça-feira, mas a sua esposa o quê? Estava. E aí, por ter intimidade e convivência com ela, quem pegou a gripe que contagiou, né, através do contágio, ele. E na vida de Acabe, espiritualmente, era exatamente a mesma coisa que acontecia. Não era dele que partia as intenções do mal, mas por ter aliança, intimidade e convívio com alguém que tinha, isso contaminava ele também. Quando Deus lançava as profecias de reprovação por causa das obras deles, Deus não abominava só Jezabel. Deus abominava mais ainda Acabe, que deveria fazer algo e não fazia. E a gente precisa aprender sobre isso. Essa é uma lição de relacionamento, porque é claro, se você é casado com uma pessoa e essa pessoa fica gripada, consequentemente você vai ser o próximo. Porque aquilo que ela tem, ela vai te passar por causa do quê? Da proximidade. É assim. É assim para uma gripe, é assim para o espírito, é assim para a atitude, é assim para a escolha, é assim para tudo na nossa vida. Por isso nós temos que escolher muito bem com quem nós vamos nos alinhar, com quem nós vamos andar junto na nossa vida. Porque as pessoas fazem escolhas, e se você for omisso para não fazer as escolhas que Deus espera de você, quando Deus condenar as atitudes de quem você anda, vai condenar a sua também. Foi exatamente isso que aconteceu com Acabe. Ele tinha um relacionamento com a pessoa errada. E aí, ao invés de ser transformado para ter boas qualidades e aprender a reinar, ele só deixava a vida levar. E a vida levava cada vez mais para a perdição, porque Jezabel era completamente inspirada pelo diabo. E aí essa situação que era o quê? Uma disputa de terra não, de uma árvore. A gente está lendo uma história que não fala sobre reinos, que não fala sobre fortunas, que não fala sobre servos, tudo aquilo que poderia representar riqueza naquela época. É a história do quê? De uma árvore. E olha o que essa história vai virar por causa da omissão de Acabe e por causa da astúcia, da ousadia no mal que Jezabel tinha. Vamos continuar, a palavra
assim, muito mau caráter. Algumas vai dizer maldosos, a outra vai dizer filhos de Belial, outra vai dizer filhos de Baal, mas a gente sabe que é o quê? Homens que não prestam, porque se ela não presta, ela vai chamar alguém que presta para fazer o que ela quer que faça? Não, já chamou ali os aliados dela. A Jezabel sem caráter, mandou dois sem caráter para fazer o que ela queria. Aí a história continua. No 10, né? Mandem sentar-se à frente dele dois homens de mau caráter, que o acusem de amaldiçoar a Deus e ao rei. Depois, levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas a Jezabel em suas cartas. Olha o que aconteceu. Aquele homem foi vítima da maldade do coração de Jezabel, porque ela decidiu resolver o problema, mas ela não disse como. E isso é muito perigoso, porque Acabe, ao ser omisso, entregou nas mãos de Jezabel a autoridade para que ela fizesse aquilo que partia do coração dela. Acabe, no início da história, só queria tirar uma videira de um lugar, e a história só vai piorando quando agora a gente está falando da morte de uma pessoa injustamente. Por quê? Porque ele deu autoridade para que Jezabel resolvesse, mas ele não sabia como. E na nossa vida isso às vezes acontece. Quando nós não temos postura, quando nós permitimos que a omissão seja parte da nossa vida, pode deixar que o diabo vai trabalhar, mas do jeito dele. E pode ser que você já tenha ouvido isso, porque nós fizemos uma vez um teatro onde uma esposa e mãe não tinha autoridade para lidar com os problemas dos seus filhos. E aí, através dessa brecha do medo, né, da omissão dela, o diabo entrou para destruir a vida dos seus filhos. E o diabo dizia assim: você está com medo, mãe, de educar os seus filhos? Pode deixar que eu faço, mas do meu jeito. E aonde o diabo tem trabalhado do jeito dele na nossa vida? Será que nós temos dado espaço, através da omissão, para que do jeito do diabo as coisas aconteçam quando Deus queria que fosse da vontade dele? Nós precisamos refletir, porque isso é muito forte. Acabe só queria uma árvore fora do lugar, mas a maldade do coração de Jezabel já planejou toda uma estratégia para matar injustamente um homem. Mas era o jeito dela de resolver o problema. Já que Acabe não teve uma postura, já que Acabe não teve uma solução, já que Acabe foi omisso diante daquilo que ele deveria fazer, Jezabel assumiu ali a responsabilidade para fazer como ela bem entendia. E com seu coração cheio de maldade, aquilo que era só a disputa de uma árvore levou à morte de uma pessoa injustamente. E isso é muito forte. Isso mostra como ela tinha maldade no seu coração e como ela não media esforços, ela não tinha escrúpulos. O problema era a respeito de terras, mas se tivesse que custar a vida, no final Jezabel teria o que ela queria. Ela agia dessa forma e não queria saber de nenhum obstáculo na frente dela. Quando ela tinha ali uma meta, não importa se era do jeito bom, se era do jeito ruim, se quantas pessoas ele tem que matar,
jaz morto. Aí no 15 diz assim: quando Jezabel ouviu a notícia, disse então a Acabe: se lembra da videira de Nabote que Nabote se recusou a lhe vender? Agora pode ficar com ela, pois ele está morto. Olha a frieza. Olha como a vida de Nabote aos olhos de Jezabel não valia nada. Nada. Ele era apenas uma pedra que estava no caminho dela e ela resolveu tirar essa pedra. Ela chegou para cá e falou: sabe aquele rapaz que não quis te vender a videira? Pois bem, agora vai lá pegar, ele já está morto. Simples assim. A frieza do coração dessa mulher faz com que ela não sinta nem por um minuto um pingo de culpa, um pingo de remorso ou preocupação se aquilo que ela estava fazendo era bom ou não. E aí continua a história dizendo assim, contudo, o Senhor, aí no 16, né? Ela diz que ele pode tomar posse. Aí no 17 fala: contudo, o Senhor disse a Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe essa mensagem: assim diz o Senhor, não foi o suficiente para você matar Nabote? Olha o que Deus fala para Acabe: era preciso também que roubasse a propriedade dele? Deus diz que quem matou? Deus diz que quem matou? Acabe. Mas quem mandou matar? Jezabel. Mas como eu disse no início da palavra, era o selo do rei que estava na carta. Foi com a autoridade do rei que ela fez o que deveria fazer. Foi fazendo uma escolha no lugar do rei que ela agiu. Então, aos olhos de Deus, aquilo também era a responsabilidade de quem? Do rei. E aí Deus diz assim para ele: não foi o suficiente matar Nabote, era preciso também roubar a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão seu sangue. Aonde? No mesmo lugar que lamberam o sangue de Nabote. Olha que forte essa profecia. Deus dá uma profecia de que a morte de Acabe vai acontecer no mesmo lugar onde Nabote foi apedrejado injustamente por causa da omissão dele. E ali Elias, que há um tempo não entrava na presença de Acabe, volta quando essa situação acontece, e Deus manda, ele dizer essa profecia. Porque, como a gente sabe, alguns capítulos antes acontece aquele desafio no monte, aonde no final da história, o Deus vivo, o nosso Deus, através da oração de Elias, faz com que caia fogo do céu para consumir o holocausto. Só que naquela história, muitos profetas, os mais de 450 de Baal, foram o quê? Mortos. E aí, quando aquilo aconteceu, Jezabel mandou caçar a cabeça de Elias. E aí ele fugiu, foi para longe, passou um tempo fora da presença do rei. E aí, quando essa situação acontece, Deus manda Elias voltar para lançar essa profecia sobre ele. E aí, por isso, a gente vai continuar e ler assim, no 20. Quer dizer que você encontrou o meu inimigo. É assim que Acabe recebe Elias. Porque a partir daquele momento, que o desafio foi feito, e como ele também fazia parte dos que adoravam a Baal, ele já tinha ali o homem de Deus como aliado? Não. Ele tinha o homem de Deus como inimigo. E a Bíblia deixa muito claro que aquele que é amigo do mundo vai ser o quê? Inimigo de Deus. É por isso que Acabe tinha Elias como inimigo. Tinha o homem que representava Deus para ele como inimigo. Porque ele era amigo ele era amigo do mundo. Ele era amigo do pai do mundo, que é o diabo, se aliando a quem? A Jezabel.
Elias, como nós sabemos, era profeta. Era aquele que passava a voz de Deus, as mensagens de Deus para o povo. E a opinião de Deus a respeito de Acabe é que ele era vendido. A opinião de Deus a respeito de Acabe era que, quando ele queria algo, como uma árvore, por exemplo, ele estava disposto a passar por cima de todos os princípios e mandamentos e leis de Deus para ter aquilo que ele queria. E aí, sabe o que ele era aos olhos de Deus? Vendido. E quantas vezes o diabo tenta nos colocar nesse papel na nossa vida? O papel de vendido. O papel daquele que tem tudo nas mãos, como possibilidade de viver a vida maravilhosa que Deus tem para dar, mas se vende pelos pratos, se vende pelas propostas, se vende por aquilo que os seus olhos brilharam no mundo. É triste isso. É triste porque Acabe tinha tudo para dar certo, mas deu errado, porque ele era uma pessoa vendida. Ele chegou em casa magoadinho, porque ele não tinha conseguido a árvore que ele queria. E aí sabe o que ele fez? Ele se vendeu. Ele se vendeu para o espírito do mal que estava sobre Jezabel e que consequentemente estava sobre ele também. E aos olhos de Deus, Deus via ele não como um rei que foi escolhido para estar ali, inspirado por Deus, para levar o povo à adoração, para caminhar com Israel glorificando a Deus. Não, ele era visto como uma pessoa vendida. Será que quando Deus olha para nós, o que ele enxerga? Alguém que vive o propósito que ele escolheu, ou uma pessoa vendida? Que não precisa de muito para aceitar as propostas que o diabo oferece, porque nós vivemos no mundo e diariamente as propostas do diabo vão nos chamar, vão querer fazer os nossos olhos brilhar, vão querer fazer com que a gente ache que esperar não vale a pena, vão querer com que a gente pense que o propósito de Deus na nossa vida nunca vai se cumprir, porque construir algo que é relevante leva tempo e dá trabalho, e muitas vezes o que a gente quer é o resultado o quê? Na hora. Talvez um pouquinho mais de negociação resolvesse aquela situação, talvez um pouco mais de insistência, ou um pouco mais de postura do rei como rei resolveria aquela situação e teria a árvore dele, ou faria ele aprender a respeitar ali as divisões de herança, até porque aquela casa nem era a casa que ele vivia todos os dias. Sabe o que a gente olha nessa história? Que todo esse pecado aos olhos de Deus cometido por Acabe e Jezabel foi por um capricho. E às vezes, quando a gente compara as promessas de Deus na nossa vida, tudo que Deus já fez por nós para nos dar vida e propósito, o pecado não passa de um capricho. O que é horas do pecado comparado a tudo que Deus já fez e ainda tanto faz por nós? É um capricho. Não vale nada, não vale a pena. Mas a gente vive como um vendido, muitas vezes, se permitindo cair no laço do diabo. E aí Deus te fala, você não deve fazer isso, isso e aquilo. E ao invés de você olhar para tudo que você pode fazer, os seus olhos estão sempre voltados ao que você não pode. Gente, Acabe era rei. Você pode imaginar quantas propriedades pertencem a um rei? Uma árvore fez com que Acabe se esquecesse de todas as suas outras posses. Porque ele focou na única árvore que não pertencia quando ele tinha muitas e muitas outras terras. Ele tinha outras terras, ele tinha outras casas, outros palácios. Ele poderia construir sua horta onde ele bem quisesse. Ele poderia fazer mais de 1000 hortas se ele quisesse. Ele tinha terra para isso. Ele era o quê? Rei. Nós somos o rei da nossa vida. E se nós seremos governados a partir da vontade de Deus, é uma escolha nossa. E nós precisamos aprender a olhar para tudo aquilo que nós podemos ter e parar de deixar o diabo fazer com que o nosso foco seja única e exclusivamente no pecado que já não deveria nos pertencer e às vezes pertence. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Se você quer ser direcionado, guiado por Deus, aprenda a olhar para a sua vida como um rei deve olhar para as suas posses, como
O Senhor, Ele quer que a gente abra os olhos nessa noite para enxergar o quanto vale as promessas de Deus na nossa vida. Vale muito mais, certamente, do que qualquer coisa que o diabo esteja querendo fazer, com que a gente se apegue, se limite para viver constantemente errando e pecando e desagradando a Deus. A gente precisa ter um cuidado, sabe? De levar as coisas de Deus a sério. De não achar que Deus é alheio às decisões que a gente toma todos os dias, porque Ele não é. Ele vê, Deus sabe, Deus conhece as intenções do nosso coração e Ele está disposto a nos fortalecer. Ele nos dá todos os dias as ferramentas necessárias para que a gente possa lutar. Mas uma coisa que Deus não vai fazer é fechar os olhos quando você achar que Ele não vê, porque Ele vê. E a gente não pode brincar com Deus. A gente não pode fazer com que as oportunidades que Deus nos dá de sermos abençoados e de viver aquilo que Ele tem para nós sejam ocasiões para o diabo. A Bíblia diz que nós não podemos usar da nossa liberdade para a libertinagem. Que nós não podemos usar da nossa liberdade para dar lugar ao diabo. E muitas vezes, infelizmente, é isso que nós fazemos. Infelizmente foi o que Acabe fez. E aí a palavra, ela condena. Deus condena totalmente a postura de Acabe nessa história. Porque diz que ele é uma pessoa vendida. E aí a palavra diz lá no 25, né? Eu vou só finalizar com esse versículo, porque a história ainda é maior, você pode concluir na sua casa se você quiser. Mas em resumo, o que Deus continua dizendo através de Elias é como a morte de Acabe vai ser trágica e como por causa dos pecados dele, Deus não deixaria ter descendência. Porque a maior desonra para um homem naquela época era o quê? Não ter continuidade na sua descendência. E foram tantos os pecados de Acabe que Deus ali cessou a misericórdia sobre ele. Foram tantas as outras oportunidades que Acabe teve juntamente com essa, de fazer certo, de ter postura, de governar como um rei, de buscar a direção de Deus. Em todas elas ele não fez. E aí a promessa de Deus através de Elias nessa palavra é que a partir daquele momento acabou. Então, já que ele não estava disposto a honrar a Deus em vida, Deus não honraria ele depois da sua morte. Ele não ia ter descendência, ele não ia ter herança, ele não ia ter filhos que pudessem ali contar as boas obras do Senhor. Pelo contrário, os poucos filhos que ele teve fizeram tão mal quanto ele e morreram logo. E assim aquela descendência foi eliminada. Aquela desonra que ele cometeu diante de Deus teve frutos, né? Teve colheita. E aí o versículo 25 é o que mais me chama atenção nessa história, porque Deus fala assim, ó, através da palavra sobre Acabe: não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Olha isso. A gente lê a Bíblia e ouve histórias de muitas pessoas. A gente ouve história de Salomão, que foi o quê? O homem mais sábio da história. Pessoas que tinham ali o quê? Consigo seus legados. A gente vê que muitos homens de Deus construíram legados e eram conhecidos pelas suas boas obras. Mas a Bíblia condena Acabe e diz que nunca houve alguém tão vendido quanto Acabe. Olha como isso é forte. Se a gente puder denominar com apenas uma frase a história de Acabe, o título tem que ser o homem mais vendido da história. Porque a Bíblia diz que não existe outro homem que tenha se vendido tanto para o mal, para aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como esse rei. E olha como isso é triste. Porque nós olhamos tudo que ele poderia fazer certo, e mesmo tendo todas as responsabilidades, ele se permitiu ser influenciável. Ele se permitiu ser educado. E por isso que Deus não condena só Jezabel. A única vítima nessa história foi o dono da árvore, Nabote. Acabe em nenhum momento da história da vida dele era vítima. Ele era o quê? Cúmplice. E a Bíblia diz que ele foi vendido porque se deixava ser influenciado. E nós temos que dar um basta nas influências que nós permitimos que o diabo semeie na nossa vida. Para que o final do nosso legado não seja assim: ah, quem foi fulano? Ah, aquele lá foi o vendido pro pecado. Ah, aquele lá, ah, não, ele foi um influenciável, se deixou levar por quem tinha opinião mais forte que a dele.
Não. Deus nos convida nessa noite a fazer essa autoanálise. Qual é o legado da nossa vida que nós queremos deixar? Porque se nós queremos deixar o legado de que nós fizemos o que Deus esperava de nós, que nós fizemos com honra, que nós somos protagonistas da nossa vida, nós precisamos passar a tomar essas decisões quando? Agora, hoje, enquanto nós estamos vivos, para honrar a Deus, para que o nosso legado seja daqueles que não retrocederam, daqueles que permaneceram, daqueles que lutaram, daqueles que não desistiram, daqueles que não se acovardaram diante das suas batalhas. É certo que nós passaremos por guerras na nossa vida, mas uma coisa nós temos que ter em mente: não existe nenhuma batalha que nós podemos vencer se nós não estivermos dispostos a lutar. Porque o que nós precisamos para vencer qualquer batalha é da presença de Deus na nossa vida, aliados à nossa disposição de querer fazer a nossa parte. Porque se não for assim, não há como Deus intervir, não há como Deus lhe usar se você nunca está disposto para ser um instrumento dele, se você está sempre vendido para ser um instrumento do diabo, por coisas fúteis, por coisas pequenas, por coisas que não podem se comparar ao que Deus poderia fazer na sua vida se você assim permitisse. Então que nós possamos abrir os nossos olhos essa noite, olhar para essa palavra. E eu quero finalizar dizendo que nós temos uma esperança nessa palavra. A esperança de que Deus nos dá a oportunidade de viver e viver nele. Eu quero fazer uma breve analogia a respeito de que a árvore que pertencia a Nabote era uma videira. E para não negociar a sua videira, Nabote perdeu a sua vida. E aí lá no Novo Testamento, em João 15, capítulo 5, João capítulo 15, versículo 5, Jesus, através do discurso, diz que quem é a videira? Ele. E aí a palavra diz no versículo 5 assim, sim, sou eu a videira, e vós os ramos. Quem pertence a mim, quem estiver em mim, e eu nele, este produz muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Eu quero falar brevemente sobre isso, que na nossa vida talvez situações como essa que aconteceu com Nabote podem acontecer. E apesar de ter sido vítima da maldade de Jezabel e de Acabe, uma coisa que Nabote não foi vendido, porque foi ele quem recebeu a proposta na Bíblia. Na palavra, quem recebeu a proposta de vender a videira foi ele, e ele não vendeu. E não vender custou a própria vida dele, mas ele morreu sem negociar aquilo que ele tinha aprendido nas leis do Senhor. Nós precisamos guardar isso na nossa vida como uma lição muito importante. Nós somos os ramos e precisamos estar ligados à videira. Isso significa que nós não podemos aceitar as propostas do diabo para querer comprar a videira do Senhor na nossa vida. A videira que o Senhor ele é para nós, para aqueles que estão ligados a Ele, para aqueles que são ramos. Jesus é o que? Videira. Nós não podemos aceitar, vender ou negociar por nada nesse mundo a presença e a vida de Deus em nós, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em vida, com as suas próprias palavras, disse o quê? Que aquele que permanece nele dá muito fruto, e que sem ele nós nada podemos fazer. Não existe nada que o diabo queira lançar como uma proposta para nós que possa valer o preço da cruz que o Senhor entregou, o preço para nos dar a vida, para fazer com que nós estejamos o quê? Ligados como um ramo numa videira. Jesus é a videira. Ele pode dar vida e fazer com que aquilo que permanece dele em nós gere muito fruto. Mas isso só pode acontecer se nós tivermos a postura de escolher não negociar. E se precisar morrer, que assim seja. Porque muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar morrer para que os frutos possam nascer dentro de nós. Talvez essa palavra não seja literal. Custou literalmente a vida de Nabote não querer negociar. Mas quantas vezes você vai ter que sacrificar, renunciar, fazer morrer a sua carne para abrir mão daquilo que não te pertence para viver ligado ao Senhor? Faça sua escolha, meu irmão. E nunca permita que o diabo te convença a negociar o que é eterno. Ainda que puxe a sua vida, como eu disse. Porque a Bíblia diz que o quê? Que mais vale um dia nos atos do Senhor do que mil lá fora. Não se compara aquilo que o Senhor tem para nós com a vida que o diabo muitas vezes quer tentar nos convencer que pode ser melhor do que
coisas em vida, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Se você crê nessa palavra, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você se enxerga nessa história. Talvez você se enxerga como o papel da pessoa que estava dando lugar ao diabo por não tomar as decisões que você precisava. Talvez você se enxerga nessa história como uma pessoa que tinha o poder e o dom da influência nas mãos, mas estava se permitindo ser usado pelo diabo. Ou talvez você esteja aqui lutando as guerras espirituais, morrendo e matando aquilo que precisa morrer todos os dias para não se desligar da videira. E a promessa do Senhor é que o nosso sacrifício não é em vão. O Senhor venceu. E se nós lutarmos para vencer, se nós lutarmos para permanecer nele, nós venceremos também. Então nós possamos crer nisso, fazer a nossa oração. E você que precisa de força, peça forças ao Senhor, para não desistir das batalhas que você precisa lutar para permanecer. Peça forças ao Senhor para corrigir a visão que Ele te deu a respeito talvez daquilo que você estava vendendo e negociando e não deveria. O Senhor está aqui. E agora é